Diz Provérbios no capítulo 3, versos 3, que o amor e a fidelidade jamais abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreve-os na tábua do seu coração. Meus queridos, desejo-lhes a graça de Deus sobre a vossa vida e que a paz esteja com todos vocês. Eu quero falar hoje sobre um bom testemunho. Um bom testemunho. Esta palavra é uma das palavras que nós sempre temos tido. Falamos sempre para as pessoas para darem um bom testemunho. Diante disto, eu preciso dizer-lhes: reflita. Devo me importar com a opinião dos outros sobre mim? A resposta para esta pergunta é sim e não. Talvez você tenha respondido, lógico que não. Mas a verdade é que essa resposta é muito parcial e gerada algumas vezes pelo orgulho. Vamos compreender isso. Existem alguns pensamentos infiltrados na sociedade, como: se conselho fosse bom, não se daria. Cuida da sua vida e eu cuido da minha. Entre outras frases mais que são usadas por aí. Mas para não sermos enganados simplesmente pelo que a pessoa ou as pessoas dizem, precisamos nos voltar para Deus a fim de sabermos a vontade dele. Porque a voz do povo não é a voz de Deus. Não devemos nos importar com as opiniões dos invejosos, murmuradores, desanimadores, caluniadores, porque os desejos de pessoas com essas características são maus. O invejoso não consegue se alegrar quando você vence. O murmurador reclama o tempo todo e contamina com o desânimo aqueles que estão à sua volta. O caluniador inventa mentiras contra a sua vida. Você deve se afastar das opiniões dessas pessoas. Porém, não são todas as pessoas que invejam, murmuram, desanimam ou caluniam. Então não podemos ignorar todas as pessoas acreditando que somos os melhores. Porque a Bíblia diz que cada pensamento com conselho se confirma. E com conselho prudente faz a guerra. Provérbios 20, verso 18. Contudo, não podemos aceitar os conselhos de qualquer pessoa, porque a palavra de Deus também diz que os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios é engano. Provérbios 12, 5. Ou seja, podemos até ouvir, por respeito às opiniões e os conselhos de pessoas que não creem e amam a Deus, mas não podemos assumir esses conselhos como direção para a nossa vida. Provérbios 12, 26. Devo me importar com a opinião dos outros sobre mim? Já aprendemos o não e agora vamos aprender o sim. Devemos nos importar com a opinião dos outros sobre nós por causa do bom testemunho. E todo o tempo você está sendo observado por pessoas, mesmo que elas não conheçam você. Seja no shopping, na praia, no trabalho, na escola. Por isso as suas atitudes devem refletir a sua vida em Cristo. Jesus disse que para os discípulos deles o seguinte, que vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Mateus 5, 13, 14. E ainda disse, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Dê um bom testemunho
Não adquira os hábitos dos outros só porque eles o fazem perto de você. Seja diferente, totalmente diferente. É que em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 2 e 3, está escrito que somos cartas conhecidas e lidas por todos os homens. Por isso, você deve dar um bom testemunho das maravilhas de Deus em sua vida. Um bom testemunho não é falso. É um bom testemunho, é resultado da transformação do que Deus fez em sua vida. Além de testemunhas diante daqueles que não creem em Deus, essas testemunhas também são atraídas por aquilo que você, pelo seu comportamento e pela maneira como você vive. Você deve testemunhar entre os irmãos em Cristo Jesus, para que nenhum irmão tropece ou se enfraqueça. Romanos capítulo 14, versículo 21. Eu quero, meus irmãos, que você tenha um bom dia, meu amigo, e pense nisso.